vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Glória a Deus. É bom ver o povo de Deus, mesmo distante, mas é como se estivesse perto, que a gente contempla a glória de Deus através da vida de cada um dos irmãos. Que Deus esteja abençoando. Eu acredito que os irmãos viram, quem vai fazer o estudo hoje é o Pastor Evanilson, porque ele deve já estar entrando. Mas, enquanto isso, estamos aqui, para a glória de Deus. Que Deus esteja abençoando cada dia o irmão Otto, que é a sala, para a gente estar aqui compartilhando da grandeza de Deus, aprendendo da sua palavra e estando em unidade com os irmãos. É precioso a gente estar aqui, um em Campina Grande, outro lá de Santa Rosa, ao mesmo tempo, na mesma unidade. Isso que o pastor Evanilson ia entrar, ele estava no... já acabou de entrar. Deus abençoe, pastor, e todos os dias. A paz do Senhor, irmã Edailton. Deus lhe abençoe.
Amém, irmão. Graças e paz a todos. Amém, graça e paz. Pastor Evanilson, seu microfone. Deus te abençoe, Alana. Amém, irmã Zélia. A senhora também. Todos que estão aqui e também os que não puderem participar. Em especial o pastor Evanilson, né, que vai falar, transmitir a palavra de Deus nessa noite para nós. Amém. Glória a Deus. A irmã Zélia que está na direção. Eu posso fazer a direção nesse momento. Nós convidamos o nosso irmão Alexandre para fazer uma oração. Em seguida, eu vou fazer uma oração também. A gente vai fazer a leitura de número 121. Mas oremos com o irmão Alexandre. Eu vou orar. Depois a gente lê 121. Aí a gente canta o canto 86 e passa a palavra para o pastor Evanilson. Amém, irmão. Graça e paz a todos os irmãos e uma boa noite. Vamos orar. Amém. Querido Deus, nós nos colocamos em tuas mãos neste momento. Nós te damos graças, Senhor, por todos os irmãos que aqui estão e pelas suas famílias representadas. Te damos graças, Senhor, pelo dom da vida, ao tempo que nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Colocamos em tuas mãos o desenrolar desse trabalho, bem como também o estudo da tua palavra. Que tudo seja para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Continuando em tua presença, ó Pai, queremos te louvar a oportunidade que o Senhor nos dá de nesse momento estarmos reunidos em teu nome. Te louvamos, ó Deus, pela igreja espalhada na face da terra, em específico pela segunda igreja presbiteriana em Campina Grande, pelas congregações desta igreja, Catolé de Zé Ferreira, Lagoa Seca, Barra de Santa Rosa. Te louvamos, ó Pai, pela vida do teu filho, Evanilson, instrumento em suas mãos para nos abençoar com o estudo da sua palavra nesta noite. Que o Senhor seja com o teu filho, seja com toda a tua igreja presente nesta sala, que o Senhor esteja abençoando a todos nós, seja com todo o trabalho que vai ser feito nesta noite, pois tudo será para o louvor da tua glória. Te rogamos que esteja abençoando o pastor Davi, e abençoando todos os demais que não puderam entrar, com teu filho Lindenberg, com a reunião que ele está participando, que ali ele seja instrumento de bênção em suas mãos. Rogamos, ó Deus, que o Senhor toma cada um dos teus filhos em tuas mãos, restaura completamente a saúde do teu filho libanês, seja com o seu lar, abençoando seu filho, sua esposa e restaurando a todos. Te rogamos, ó Pai, que leitura da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Salmo 121, ele tem por título, Deus é guarda do seu povo. Nós louvamos a Deus porque Ele verdadeiramente cuida de todos nós. Diz o texto, eleva os meus olhos para os montes, de onde irá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis, não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal
Ele dará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, de hora e para sempre. Que nós, a Igreja do Senhor, tenhamos essa convicção que o Senhor é quem nos guarda em todos os momentos, é quem nos livra do perigo e do mal, quem faz resplandecer sobre nós a sua. Nesse momento, nós vamos cantar o hino de número 86 do nosso hinário pré-ano, que ele tem por título Espírito do Trino Deus. E aqui nós fazemos um pedido ao nosso Deus, que ele, o Senhor, opere em nós. Que ele, o Senhor, faça resplandecer nós a luz do seu rosto, como que a gente diz que ele quebra, console-nos, transforme-nos, transborde, e que assim ele faça nas nossas vidas, para a glória do nome dele. Hino de número 86 do nosso hinário presbiteriano. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos, Espírito do Trino Deus, opera em nós. Amém. Que esta seja a nossa oração diante de Deus, dia após dia. Que Ele, o Senhor, a cada dia nos quebrante, a cada dia nos console, a cada dia nos transforme, transborde em nós, para que o mundo veja em nós Cristo, a esperança da glória. Nós louvamos a Deus por todo o grupo aqui presente, que Deus está abençoando a cada um, e nesse momento nós passamos a palavra ao pastor Evanilson. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz. Alegria estar mais uma vez com os irmãos. Eu vou convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, de número 119, versículo 105. Vou repetir para os irmãos entenderem. Salmos de número 119, versículo 105. Nós vamos estudar nessa noite sobre a suficiência das Escrituras. Salmo 119, versículo 105. O tema do estudo de hoje é a suficiência das Escrituras. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, acredito que todos os irmãos já encontraram. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deixo muito conhecido por todos nós. Vamos orar mais uma vez. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome. Agradecemos por esse momento tão precioso que temos de estudar a tua palavra, de estudar a tua sagrada lei. Pedimos, ó Espírito Santo, orienta-nos, guia-nos pelos teus caminhos, para que possamos compreender a tua palavra e assim também praticá-la. Pois nada adianta apenas entendermos, compreendermos, assimilar aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações, se nós não vivermos, se nós não praticarmos. Nós seremos considerados como nécios, como tolos. É o de Evanilson. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco.
nesta noite para o louvor da tua glória. Nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu falei. Os irmãos estão ouvindo bem? Sim, Vanilson. Eu peço desculpa que o microfone estava aberto. Desculpa, pastor. Nada, sem problema, irmão. A suficiência das Escrituras. É bem verdade, irmão, que todos nós temos por conhecimento que nós nada podemos acrescentar à palavra de Deus e também nada podemos retirar das Santas Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, vai dizer que ainda que um anjo do céu pregue outro evangelho que vá além do que já temos anunciado, do que já temos pregado, daquilo que nós já temos registrado nas Escrituras, deve ser decisivamente rejeitado. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que se levanta em nome do Senhor para pregar um outro evangelho que vá além do que nós já temos, que seja anátema. A palavra anátema significa maldito. E há dois desvios nos nossos dias com respeito às Escrituras, ou à doutrina da suficiência das Escrituras, que nós precisamos ter conhecimento para que nós venhamos a não cair nessas heresias, nessas falsas doutrinas. A Bíblia, irmãos, nos ensina sobre a eleição, sobre a fé e sobre a salvação, pela morte na cruz e pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia completa vai falar sobre isso, sobre quem Deus é, sobre quem o homem é e sobre a obra redentora do Filho de Deus na cruz do Calvário. Nós temos dois desvios que nós precisamos combater nos nossos dias. O primeiro desvio se chama liberalismo teológico. Os teólogos liberais não creem na infalibilidade nem na suficiência das Escrituras. Eles aproximam-se dela não com a fé necessária para que venham a crer na palavra, mas com suspeitas. Esses teólogos liberais se aproximam da palavra de Deus não com humildade, mas com orgulho, não com submissão, mas com rebeldia. Eles afirmam que a Bíblia Sagrada está cheia de falhas e que muitos dos relatos históricos estão repletos de contradições. Afirmam também que os milagres escritos na Bíblia não passam de mitos falados por homens. Esse é o primeiro estágio, ou o primeiro grupo que nós precisamos estar preparados. O liberalismo teológico. Eles acreditam e afirmam que tudo que está escrito na Bíblia não deve ser levado ao pé da letra. Então, eles não acreditam na criação do homem, não acreditam na criação do universo pela palavra de Deus. Eles dizem que isso é mito. Não acreditam em histórias, por exemplo, como a história de Jó, que perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé. Eles não acreditam na história bíblica de Jonas, porque eles dizem que isso é mito. Jonas nunca existiu. Os milagres que Cristo operou eram apenas mitos contados por homens para preencherem a lacuna que existia na mente humana. Há um segundo desvio que nós precisamos combater, e isso é muito atual, irmãos, nos nossos dias, é o chamado sincretismo religioso. E de um lado, nós temos o liberalismo, de um lado, nós temos o sincretismo. Há muitos crentes, e esse sincretismo não está para os não crentes. O sincretismo ele está formado e fincado precisamente em muitos daqueles que se dizem ser crentes no Senhor. Esses crentes olham para as Escrituras como apenas um livro mágico, usando apenas como uma espécie de amuleto religioso.
Eles não estudam a Bíblia a fundo ou a profundidade, não aceitam as Escrituras como sua regra única de fé e prática, e eles sempre estão buscando ou à procura de novas revelações e correndo atrás de novos sonhos e visões para nortear os seus passos. É o sincretismo. A Bíblia, para esse tipo de crente, de cristão, não é eficaz. Tem que ser a Bíblia e algo mais. Quer seja visão, quer seja sonho, quer seja alguma revelação de algum profeta dos nossos dias. Se de um lado nós temos os liberais que removem das Escrituras o seu conteúdo, os adeptos do sincretismo acrescentam às Escrituras as novas visões e as novas revelações. De um lado, um grupo retira da Bíblia, de outro grupo acrescenta na Bíblia. Desta maneira, irmãos, ambas as posições são, na verdade, um sinal de rebeldia contra Deus e uma evidência de insolente apostasia. Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, ele vai dizer que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, muitos apostarão da fé, seguindo ensinos de demônios. Nós temos visto isso nos nossos dias. O tema do nosso estudo é a suficiência das Escrituras. Entretanto, para muitos crentes, a palavra de Deus não é suficiente. Nós não precisamos, irmãos, de novas revelações. Tudo o que nós precisamos saber sobre a nossa salvação, sobre a nossa santificação e sobre o serviço que nós prestamos ou devemos prestar a Deus, está escrito nas Escrituras. Mas, afinal de contas, o que significa dizer ou afirmar que as Escrituras ela é suficiente para nós? Toda a Escritura, ou a doutrina da suficiência das Escrituras, é o principal fundamento da fé cristã. Se nós não cremos que as Escrituras, que a palavra de Deus é suficiente para as nossas vidas, todo o nosso cristianismo cai por terra. Porque tudo aquilo que nós conhecemos, irmãos, está nas Escrituras, está na palavra de Deus. Deus se revelou ao homem através da sua palavra. A própria Bíblia, no Salmo 19, vai dizer que a criação de Deus revela sobre Deus. Mas nós só conhecemos Deus profundamente por meio da sua palavra. Quer seja escrita, quer seja falada, quer seja cantada, quer seja pregada. O que nós conhecemos sobre Deus, ou relacionado a Deus, está na Bíblia, na palavra de Deus. Então, dizer que as Escrituras são suficientes significa dizer que a Bíblia é tudo aquilo que nós precisamos para nos equipar para uma vida de fé e de serviço. Tudo que você precisa, meu irmão, para a sua vida, tudo o que você precisa saber está na Bíblia. Tudo. A Bíblia tem resposta para toda pergunta que nós tivermos no nosso coração. Ela responde tudo aquilo que nós temos dúvida. O apóstolo Paulo declarou em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao versículo 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Perceba, ela não só é inspirada, mas a Bíblia ela é proveitosa. Para quê? Ela é proveitosa, em primeiro lugar, para ensinar. Em segundo lugar, para repreender. Em terceiro lugar, a Bíblia ela é inspirada e ela é proveitosa para nos corrigir, para nos instruir em justiça. Qual é o fim único que nós precisamos entender e compreender? Para que o homem de Deus, entenda,
É o homem e Deus. E quando Paulo fala aqui sobre homem, ele está generalizando. É homem e mulher. Para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Nós somos equipados, irmãos, para as batalhas diárias. Nós somos equipados, irmãos, para servir a Deus por meio da sua palavra. Logo, se as Escrituras Paulo acabou de falar, inspirada por Deus, então ela não é obra ou não é vontade do homem. Ela não é inspirada pelo homem ou para o homem. Apesar de ter sido escrita por homens, os homens, como diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 21, os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito de Deus. Não é invenção do homem. A Bíblia não foi gerada no homem. A Bíblia é gerada em Deus. Por isso que nós cremos. Ela é a palavra de Deus. Deus não tem compromisso com a palavra do homem, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Deus tem compromisso com a sua palavra. O profeta Isaías vai dizer que toda a palavra de Deus, ela não volta para Deus vazia, mas ela cumpre cabalmente o propósito que ela foi designada. A Bíblia, irmãos, ela é suficiente para nos equipar completamente. Então, nós não precisamos de mais nada, ou nada mais é necessário. A Bíblia, ela contém tudo o que é necessário para que um crente possa compreender o caráter de Deus, a natureza do homem, a doutrina do pecado, a doutrina do céu, a doutrina do inferno, a doutrina da salvação através da morte expiatória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não precisamos, irmãos, ir ao inferno para saber como é o inferno. Nós não precisamos ir ao céu para saber como é o céu. Nós já temos tudo escrito nas Escrituras. A Bíblia fala sobre céu, a Bíblia fala sobre inferno, a Bíblia fala sobre salvação, a Bíblia fala sobre pecado, a Bíblia fala sobre o homem e, acima de tudo, a Bíblia fala sobre Deus. A suficiência das Escrituras está sob ataque em nossos dias. Infelizmente, esses ataques em relação à suficiência das Escrituras, com muita frequência, vêm de nossas próprias igrejas. Nós observamos que muitos líderes já deixaram a Bíblia de lado, deixaram a suficiência das Escrituras de lado e agora usam técnicas administrativas seculares, modos e métodos de atrair multidões para a sua igreja, deixaram e rejeitaram o ensino das Escrituras Sagradas por entretenimento, revelações extras bíblicas, misticismo e aconselhamento psicológico, declarando assim que a Bíblia e os seus preceitos são insuficientes para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor. Entretanto, irmãos, o próprio Jesus Cristo disse em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A voz de Cristo, por meio da sua palavra, é tudo o que nós precisamos ouvir. E as Escrituras é a voz de Deus, que é completa e absolutamente suficiente para as nossas vidas.
Em todas as áreas da nossa vida, nós temos resposta nas Escrituras. Desde a área mais simples até a área mais complicada da sua vida, mais íntimo do seu ser, você encontra a resposta nas Escrituras Sagradas. Mas qual é o ensino principal das Escrituras? A coisa principal, ou o ensino principal que as Escrituras nos trazem, é que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer em relação ao homem. Esse é o ensino principal das Escrituras. Quem Deus é e o que Deus requer do homem. Nós conhecemos. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Mas como nós vamos ou podemos glorificar a um Deus, irmãos, que nós não conhecemos? O profeta Daniel vai dizer que um povo que desconhece o seu Deus é um povo fraco. Na verdade, é o oposto. Mas nós podemos aplicar as nossas vidas dessa maneira. Daniel diz que um povo que conhece o seu Deus é um povo forte, e o contrário também é verídico. Como nós podemos, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, se nós não conhecemos quem Deus é, se nós não conhecemos os atributos de Deus, se nós não conhecemos o que Deus requer de nós? Em outras palavras, irmãos, as Escrituras são suficientes para uma tarefa específica. As Escrituras revelam quem Deus é, elas revelam quem o homem é em relação a ele e com relação a Deus, e as Escrituras revelam também como o homem pode adorar a Deus. Não é de toda maneira, não é de toda forma. Como nós podemos adorar a Deus? As Escrituras revelam como nós podemos prestar um culto racional a Deus. Em todas as áreas das nossas vidas, as Escrituras são suficientes para ensinar princípios a todos nós. As Escrituras são suficientes para quê? Terceira pergunta. A Escritura é suficiente como base do conhecimento em relação a Deus. Isso significa que toda afirmação teológica tem que ser consistente em um ensino bíblico. Você não pode dizer quem Deus é para você se você não tiver base bíblica. É heresia, irmão. Segundo a Escritura, é suficiente para a prática cristã. Como a irmã Aline colocou muito bem falado, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela é suficiente. Ela é a nossa única regra de fé e prática. No nível, a Bíblia diz e fala relacionado ao nosso nível de comportamento diante de Deus e perante os homens. A Bíblia diz como nós devemos andar diante de Deus, ou diante de Deus, e também diante dos homens. Como deve ser a nossa vida, como devem ser as nossas palavras, como devem ser as nossas atitudes diante de Deus e também diante dos homens. A Escritura oferece princípios que devem guiar a vida do crente no dia a dia. A Bíblia diz, irmãos, com quem nós devemos andar, com quem nós devemos conversar, com quem nós não podemos sentar e tomar conselho. Como não lembrar do Salmo 1, né? Bem-aventurado é o homem que não anda, que não se assenta e que não se detém. Bem-aventurado, mais que feliz. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor.
na Bíblia, nas Escrituras. E nela medita de dia e de noite, porque será comparado a uma árvore que tem as suas raízes junto a ribeiros de águas vivas, que no tempo certo dá o seu fruto. Olha a diferença entre um crente que tem a Bíblia como suficiente e alguém que não tem a Bíblia como suficiente. Em terceiro lugar, a Bíblia está relacionada ao nível da igreja como instituição cristã. As Escrituras, novamente, é suficiente para os princípios de organização e de adoração pública. A Bíblia fala sobre os cargos que devem ser comissionados na igreja, como também as Escrituras descrevem o tipo de homem que deve ser apontado como líder das igrejas. A Bíblia também fala, em quarto lugar, relacionado à adoração pública. As Escrituras é suficiente para estabelecer elementos no culto. Por exemplo, a Bíblia fala sobre cantar louvores bíblicos que exaltam a Deus e não ao homem. A Bíblia fala sobre como deve ser a oração no culto público. A Bíblia fala de como deve ser a leitura e a pregação da palavra de Deus. A Bíblia fala sobre dízimos e ofertas para a obra da igreja. A Bíblia fala sobre batismo e santa ceia como ordenanças do Senhor Jesus Cristo. Em resumo, irmãos, daquilo que nós já vimos até aqui, alguém pode dizer muitas coisas acerca de como deve ser a igreja, no seu pensamento em particular. Porém, a Escritura Sagrada, ela é suficiente, porque ela nos orienta a como deve ser a igreja do Senhor e como devemos nos portar diante dos homens e diante de Deus. A Bíblia, ela nos orienta a não fazermos o famoso achismo. Eu acho que deveria ser assim. Eu acho que poderia fazer assim. A Bíblia, ela é o nosso manual para que todo achismo caia por terra. Para que nenhum pensamento do homem seja exaltado acima do propósito eterno de Deus. A Bíblia fala, irmãos, sobre como podemos e como devemos corrigir os irmãos faltosos na igreja, justamente para que o nosso orgulho não seja maior do que o nosso amor pelo próximo. A Bíblia fala sobre como devemos tratar o irmão que caiu em pecado, para que nós não venhamos a pensar que somos melhores do que aqueles que caíram. A Bíblia nos exorta: aquele, pois, que está de pé, cuidado para que não caia. Uma advertência bíblica é uma exortação da palavra de Deus. E se nós temos a palavra de Deus como algo suficiente em nossas vidas, nós iremos obedecer toda a palavra de Deus. Não somente isso, nós iremos pregar toda a palavra de Deus. Se nós temos a Bíblia como algo suficiente, nós iremos ouvir toda a palavra de Deus. A palavra de Deus não contém caixinha de promessa, é toda a palavra de Deus. Quer promessa, quer exortação, quer palavra de conserto, quer palavra dura, pesada, como nós dizemos nos nossos dias, quer cajado, é palavra de Deus. Nós precisamos ter e ouvir e sermos submissos a toda a palavra de Deus. Século XVI, Martinho Lutero e os reformadores, posteriormente, Zwinglio, João Calvino, os puritanos, século XVII, pregavam
toda a palavra de Deus. E é daí que surge só a Escritura, ou seja, somente a Escritura. Não os sonhos, fora os sonhos, as visões, fora as revelações, fora a palavra do Papa, que foi chamado por João Calvino de o próprio anticristo. Não, somente a palavra de Deus. E os reformadores, posteriormente, advertiram mais uma vez, agora não somente a palavra de Deus, mas toda a Escritura. Toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse. Por isso, irmão, irmã, que nos acompanha, é um erro fatal você escolher versículo bíblico para ler. Porque, afinal de contas, quando nós escolhemos, nós só queremos aqueles versículos de bênção, né? Raramente nós lemos uma exortação bíblica. E aí nós dizemos, essa palavra é muito dura. Não é para mim, não. Peraí, eu vou procurar outra. Isso fora, irmãos, daqueles irmãos que abrem a Bíblia aleatoriamente. Vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje. E aí abre a Bíblia e lê aquela porção, sem saber o contexto, sem saber o mínimo de conhecimento de o porquê que foi escrito aquela porção da palavra. É por isso que nós aconselhamos aos irmãos a lerem toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Pois não, irmão. Deus nunca fala nem em Gênesis, no primeiro capítulo, último capítulo de Apocalipse, porque nunca se consegue abrir da forma que você está ensinando. Não fala nem no início de Gênesis, nem lá no final de Apocalipse. Isso. É na promessa. Abre aleatório, mas não abre desse jeito. Isso. Infelizmente, quando abre aleatório, que cai uma porção de exortação, aí a pessoa fecha a Bíblia e diz, não é para mim não. Deus errou, né? Vamos ver o que é que Deus tem para falar mais na frente. E aí abre novamente a Bíblia. Irmãos, nós precisamos ler toda a Bíblia. Nós precisamos estudar toda a Bíblia. E essa foi uma tecla batida pelos reformadores. Eles pregavam as Escrituras de maneira sequenciada. E aí vem o termo latim, lectio sequentia, leitura sequenciada. Eles pregavam todo um livro de capítulo a capítulo, versículo por versículo. Porque eles tinham em mente que eles eram mordomos de Cristo, e como mordomos de Cristo, eles deveriam levar à comunidade cristã todo o alimento de Cristo. Não somente um versículo isolado, não somente uma porção daquele livro, mas eles pregavam todo o livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E aí, quando eles terminavam aquele livro, eles já partiam para uma outra sequência de um outro livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Mais ou menos aquilo que nós temos feito em Lagoa Seca, né? Os irmãos de Lagoa Seca que estão aqui já de 9 anos estudando 1 João pela manhã e à noite estávamos estudando o livro do profeta Malaquias, nessa sequência, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E na sexta-feira, nós encerramos agora há pouco a série de estudos na carta de Paulo a Tito. Amanhã, já deixando aí um aviso aos irmãos, amanhã nós vamos iniciar mais uma série de estudos na carta de Paulo aos Filipenses. Esse era o propósito dos reformadores. Pregar o livro inteiro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que os irmãos, desde aquele que tinha um estudo mais elaborado, até aquele que nem estudo tinha, para que todos os níveis pudessem compreender as Escrituras de maneira igualitária. O alimento que eles entregavam era o mesmo. Tanto aquele que tem PhD, quanto aquele analfabeto. Todos tinham o mesmo alimento.
livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E eles ensinavam assim, irmãos. Nós já estamos partindo aqui já para a nossa conclusão. Eles ensinavam assim a igreja a ler toda a Bíblia de maneira sequenciada. Quando você entende a Bíblia de maneira sequenciada, um exemplo, hoje nós estamos no livro de Salmos, de número 119, versículo 105. Uma exposição. Na próxima quinta-feira, os irmãos já sabiam qual seria a próxima exposição. Livro de Salmos, de número 119, versículo 106. E assim sucessivamente. E aí os irmãos tinham a oportunidade de ler em casa o versículo e se aprofundar em casa de estudar o versículo e já saber mais ou menos o que o pastor ou o pregador iria pregar na próxima semana. Essa é uma maneira de todos nós crescermos juntos. Porque tanto o pregador cresce, porque ele tem o empenho e o zelo de saber o que é que ele vai pregar na próxima semana, e aí ele tem um norte, quanto a igreja também cresce em graça e conhecimento. E aí, irmãos, o fato é de que, quando nós pregamos em sequência, nós pegamos textos difíceis para compreensão, que vai exigir mais do pregador e vai também trazer luz à mente daquele irmão que não entendia o contexto ou por que aquilo estava escrito daquela maneira. Mas isso só é possível quando nós temos nas nossas vidas a doutrina da suficiência das Escrituras. A Bíblia, ela é suficiente para nos corrigir, para nos dirigir os nossos passos, mas infelizmente muitos cristãos têm negligenciado o estudo da palavra de Deus. Nós contamos, infelizmente, nós contamos nos dedos a quantidade de irmãos que frequentam a escola bíblica dominical. A quantidade de irmãos que frequentam o culto de doutrina. Nós contamos nos dedos os irmãos que durante a semana tiram um momento do dia ou durante a noite para pegar a Bíblia, ler a Bíblia e entender a Bíblia. Nós vivemos em uma geração negligente de Bíblia, analfabeta de Bíblia. A teologia cristã deve afirmar sem reservas a suficiência das Escrituras como uma fonte completa de informação, de instrução e de direção. E eu gostaria de incentivar a todos os irmãos. É muito bom ter livros, irmãos. É muito bom estudar teologia. Mas é melhor ainda estudar a Bíblia. Eu não estou dizendo aqui que você não estude. Não estou dizendo aqui que você não adquira livros. Pelo contrário, eu incentivo você a se aprofundar nos estudos de teologia, a adquirir bons livros de homens piedosos, de homens bíblicos, mas nós temos uma geração que negligencia a Bíblia em detrimento de outros livros. Conseguem ler toda uma instituta de Calvino, por exemplo, mas não conseguem ler o livro de João. Nós precisamos nos alimentar de homens piedosos, mas nós também precisamos nos alimentar da palavra de Deus, daquilo que Cristo disse, daquilo que Cristo afirmou. Nós temos muitas frases de efeito nas redes sociais, mas nós temos muito pouco versículos bíblicos em nossas vidas. Permita-me concluir nesta noite. Primeira conclusão sobre a suficiência das Escrituras é que a Bíblia, ela não é um livro apenas de informação. Ela é um livro para ser vivido ou praticado. E nada adianta você ter muito conhecimento na mente, mas se você não tiver vida no seu coração. Os fariseus tinham muito conhecimento, mas não praticavam o que conheciam.
A Bíblia é suficiente para nós, uma vez que nós obedecemos completamente a vontade de Deus em cada detalhe para as nossas vidas. Leia a Bíblia, mas viva a Bíblia. Em segundo lugar, e eu encerro, embora, irmãos, isso é verídico, nós não sejamos perfeitos, embora nossa obediência nunca alcance a perfeição nesta vida, todavia, não há nenhuma informação que precisemos para viver uma vida cristã perfeita que já não esteja escrito na Bíblia. Tudo que você precisa está na Bíblia Sagrada. Com quem eu vou namorar? A Bíblia diz. É claro, não diz nome, mas diz características de como deve ser um namoro cristão, um noivado cristão, um casamento cristão, como deve ser uma família bíblica. A Bíblia diz, irmão. Do que nós, homens, devemos fugir. A Bíblia diz. De como as mulheres devem se portar, de como elas devem se vestir, de como elas devem se proceder diante da sociedade. A Bíblia diz. Provérbios capítulo 31, por exemplo, tantos outros exemplos. A mulher virtuosa. A Bíblia tem resposta para tudo aquilo que nós precisamos. A pergunta é, será que ela é suficiente para você? Eu espero que sim. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor direcione os nossos passos por meio da sua palavra, que ela é inerrante, infalível e suficiente para as nossas vidas. Convidando os irmãos para estarem conosco amanhã, às 19h30, lá no canal da Igreja Presbiteriana de Lagoa Seca, no YouTube. Nós vamos iniciar mais uma série de estudos desta feita, se Deus permitir, na carta de Paulo aos Filipenses. Deus abençoe, irmãos. Um forte abraço a todos. Passo a palavra à irmã Zelinha. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser comentar ou acrescentar alguma coisa também, pode ficar à vontade. Nós agradecemos em primeiro lugar a Deus, em seguida ao pastor Evanilson, que Deus continue lhe usando poderosamente e que a gente possa perceber a importância da palavra, como você passou para nós, pastor, e que verdadeiramente tenhamos o entendimento de que ela é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Para que possamos estar na presença de Deus diante dos homens. Porque a própria palavra nos adverte que a gente diz que amamos a Deus a quem não vemos e não conseguimos amar nosso próximo a quem vemos. Nós temos que pensar não só no lado teórico, mas vivenciar, que você disse com muita precisão, o lado prático. Presbítero Jorge. Acho que a Aline perguntou só o horário de amanhã do estudo, é 7h, no canal da Igreja Presbiteriana de Lagoa Seca. Eu vou entrar às 8. Eu vou entrar às 8, que de 7 às 8 eu no culto de oração da SAF. Mas de 8 eu amo de Jesus orar. Presbítero Jorge. Eu vi o nome dele. Pois não? Olá, boa noite. Pois não? Nós estamos chegando ao término. Não sei se o presbítero tem aviso. Se não tiver algum aviso, está com a oportunidade, como também de fazer a oração final. Os trabalhos, a Aline já colocou no grupo, era no Meet, então, tanto a Escola Bíblica Dominical,
como o culto também vespertino. E também no próximo final de semana, vamos continuar na quinta-feira, na terça-feira também, e ainda outro final de semana dessa forma, e isso obedecendo o decreto do governador. Então, nós vamos estar orando nesse momento, agradecendo a participação de todos que estiveram conosco, agradecendo ao pastor Evanilson, agradecendo por Zé, a direção do trabalho, agradecendo a participação de todos. Né? Vamos estar orando por este momento. Estamos com o nosso irmão Clibanês. Clibanês? Oi, Jorge. Como é que está, meu irmão? Você está bem? Tudo bem, graças a Deus. E Matheus, você está bem? Matheus também tá bem. Tá se recuperando, tá com sinais de gripe, Glória a mas Deus. tá indo bem, sabe? Tá sendo medicado, tá indo bem. Glória a Deus. Então, graças a Deus. Então, esse é o motivo de a gente estarmos agradecidos a Deus também, que Deus está restabelecendo a saúde de vocês, né? E que vamos continuar orando também pela família Clibanês, que Deus restaure todo o seu lar. Desde já Deus agradeço abençoe. pelas Obrigado orações dos pela... irmãos. Deus abençoe. Então vamos orar agradecidos a Deus, né, por todos. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela Vanils, pelo estudo da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça que tem agido, Senhor, através do teu povo. Muito obrigado pelo restabelecimento de Clibanês, de Mateus. Haja no seu lar, Senhor, na vida de todos. Seja com todos os irmãos, Senhor. Suplicamos a tua misericórdia sobre nós, nesse momento que nós estamos passando. Sabendo que tu és um Deus soberano, que age de forma soberana sobre nossa vida. E sabemos, Senhor, que as tuas mãos estão estendidas para o teu povo, Senhor. Muito obrigado por esta noite. Deus abençoe a vida de todos. Em nome de nós te oramos agradecidos. Amém. Obrigado pela presença de todos. Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. É muito bom estarmos aprendendo, que Deus continue abençoando o presbítero Jorge, restaurando também completamente. Estávamos orando tanto por Clibanês como pelo presbítero Jorge, pelo pastor, para que Deus, por Vanessa, para que Deus esteja abençoando. E que a gente possa, gente, como o presbítero Jorge já avisou, e como a Aline colocou, já no nosso grupo da igreja, que a gente estejamos participando da escola dominical, participando do culto de oração, do culto de doutrina, porque a gente só cresce a palavra, como foi ensinado hoje, se a gente estiver presente, aprendendo do Senhor e com o Senhor. É apenas um instrumento que Deus usa para a glória dele, mas a edificação vem pela palavra. Que Deus esteja abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus dê uma noite abençoada a todos, irmão. Amém. Deus abençoe, diácono Zé Ferreira e família. Deus abençoe a Aline, a Lana e os demais irmãos, irmão Adeilton, o irmão Alexandre e todos. O irmão Otto, instrumento na mão do Senhor para abrir essa sala e nos abençoar com os ensinamentos que são transmitidos na sala. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é
é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor. Ei-lo supremo guiando com seu imenso poder. Todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem juntos